Olá pessoal, esse vídeo ele foi de certa forma uma sugestão do João da Costa. Ele na verdade ele pediu um vídeo sobre Dom Henrique, o cardeal que virou rei. Eu entretanto resolvi ampliar um pouco o pedido para trazer também algo sobre o sebastianismo em virtude dessas histórias elas de certa forma se entrelaçarem, já que Dom Henrique teve uma influência enorme na educação e criação de Dom Sebastião, o rei que inspirou o movimento sebastianista. Mas vocês devem estar se perguntando o seguinte: o que é que a palavra massacre, que está no título desse vídeo, tem a ver com tudo isso? Pois é, a história, amigos, é uma soma de causas e de efeitos. E às vezes, os efeitos de uma causa só ocorrem séculos depois. Mas no decorrer desse vídeo, vocês vão entender de que eu estou falando. Então vamos lá. Henrique nasceu em 31 de janeiro de 1512, sendo o quarto filho do rei Manuel I de Portugal. Era irmão do futuro rei Dom João III. Seguiu a carreira eclesiástica, como era comum na época, para os filhos de reis que não eram os primeiros da linha de sucessão. Foi nomeado, aos 14 anos de idade, prior comendatário de Santa Cruz de Coimbra, sendo aos 22 elevado a arcebispo de Braga pelo Papa Clemente VII. Em 1546 foi feito cardeal pelo Papa Paulo III. Em 1557, o rei Dom João III morre, deixando um filho de apenas 3 anos de nome Sebastião. A regente natural seria a rainha Catarina. Ela pediu que Henrique a ajudasse na tarefa da educação do futuro rei, já que ele era extremamente culto. Havia forte resistência, entretanto, ao nome de Catarina como regente e, em 1562, tal incumbência acabou sendo transferida para o próprio Henrique. A regência durou até 1568, quando o garoto assume o trono. Sebastião era um rei ambicioso que se preocupou com a expansão de Portugal, tendo sido um fomentador da cultura e da educação. Isso o fez popular. O seu erro foi envolver-se numa guerra contra Marrocos, tendo subestimado as forças do sultão Abd al-Malik. Foi para a guerra sem o preparo necessário e acabou morrendo na Batalha de Alcácer Quibir em 1578 com apenas 24 anos. O primeiro nome da linha sucessória era Dom Henrique, que era tio-avô de Dom Sebastião. Iniciou-se, então, uma crise sucessória, pois tinha muita gente pleiteando o trono. Mesmo a contragosto, pois o seu sonho era ser papa, Dom Henrique teve de renunciar ao seu posto clerical, porque era a única forma de manter o trono na dinastia de Avis. Acabou sendo timidamente aclamado rei, mas a crise permaneceu. É preciso ressaltar, pessoal, que Dom Henrique já tinha uma idade avançada e ele não queria confusão. Ele então tentou resolver a situação convocando as cortes de Almeirim em 1580, onde seria debatida a questão sucessória com os que pleiteavam o trono e com representantes do clero e do povo. Dom Henrique, ele estava muito preocupado mesmo com o destino de Portugal. Ele não tinha herdeiros e sabia que não viveria muito. Queria resolver o problema da sucessão antes de falecer. Infelizmente ele não conseguiu, pois ele morreu antes de uma decisão concreta sobre a sucessão. A sua morte marcou o fim da dinastia de Avis e abriu caminho para a União Ibérica sob o comando do rei Filipe II da Espanha. O chamado rei cardeal morreu durante as cortes de Almeirim em 1580. 5 governadores assumiram a regência. Pouco tempo depois, o rei Filipe II da Espanha iria ser o novo rei de Portugal. A morte do sobrinho neto de Henrique fez surgir um movimento chamado de sebastianismo. Dom Sebastião é considerado um rei lendário em Portugal e em outras partes do mundo. De tão idolatrado e com uma morte tão precoce, acabou inspirando o sebastianismo, que consiste na esperança de que ele voltaria para restaurar a glória de Portugal. Essa crença surgiu porque o corpo de Dom Sebastião nunca foi encontrado, o que fez com que muitos portugueses não aceitassem a sua morte. Tal crença
também foi fortalecida por fatores religiosos e messiânicos, já que a ideia de um retorno de um líder salvador tinha paralelos com narrativas religiosas. Existe no sertão de Pernambuco, perto da cidade de São José do Belmonte, a Pedra do Reino, que é um conjunto de 2 rochedos de 30 metros cada. Fala-se que entre 1836 e 1838 funcionou no local um arraial com fanáticos que acreditavam que Dom Sebastião estava encantado nas pedras e que ele ressurgiria de tais pedras se essas fossem banhadas com sangue humano. Isso mesmo, as pedras tinham que ser banhadas com sangue humano. E então ocorreu o massacre da Pedra Bonita, do qual teria resultado a morte de mais de 100 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Eles foram sacrificados pelos líderes da seita. Tal história acabou sendo transformada no aclamado romance do escritor paraibano Ariano Suassuna. Hoje, a Pedra do Reino é objeto de visitas de turistas que vão ao sertão de Pernambuco. Esse massacre é um tema muito interessante para um vídeo e que deverá ser produzido nos próximos meses. É isso aí, pessoal. Valeu!